Boa tarde, meus alunos e alunas do Estado, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Márcio Baima. Retorno aqui com mais esse novo conteúdo, para que a gente possa manter continuidade às nossas aulas, às nossas atividades dentro da disciplina de História. A aula de hoje vai ser sobre o período regencial, uma aula de História do Brasil. Tá? Vamos acompanhar aqui comigo, ok? Deixa eu pegar aqui a canetinha para fazer as marcações. Pronto. Pessoal, eu vou iniciar aqui com essa linha do tempo sobre a história do Brasil, para que a gente possa situar essa trajetória histórica, tá? Que acontece em nosso país, certo? Mas antes de tudo, eu queria dizer que a história ela não acontece dessa forma aí que vocês estão observando, né? Toda divididinha, linear, né? Como se fosse algo compartimentado e justaposto de maneira exata, tá? Na verdade, a história ela é como a vida, ela tem altos e baixos, idas e vindas, ela tem avanços e recuos, tá? Ela tem retrocessos, ela tem progresso, enfim. A história é isso, tá bom? Agora, o que a gente observa aqui no nosso slide é uma tentativa dos historiadores de fazer com que a gente possa entender melhor, tá, a nossa história. Daí então, essas divisões, esses marcos cronológicos. Né? Então aqui você tem uma narrativa construída para tornar possível o entendimento. E nós, professores, didatizamos ainda mais e fazemos as nossas análises com o intuito de proporcionar a vocês também um entendimento mais amplo e mais significativo, tá bom? Pois bem, vamos lá. Pegando essa linha do tempo, a gente vai observar o seguinte, que a referência, que é uma referência europeia, né, ao início da história do nosso país, a partir do que eles chamam de descobrimento do Brasil. Agora a gente sabe que antes dos portugueses chegarem aqui, essa terra já era habitada, tá? Mas isso é um assunto que a gente vai discutir em outro momento. No entanto, como nós estamos estudando essa linha, tendo ela como referência, a gente vai seguir. Mas a gente sabe que ela é uma definição europeia, certo? É uma forma de você dizer onde começou para eles a história, mas para os primeiros habitantes do Brasil essa história é bem mais antiga, nos remete até o período da própria pré-história, ok? Pois bem, começa aí em 1500, o descobrimento do Brasil, tá? E essa fase dá início ao que nós vamos chamar de período colonial, que vai de 1500 até 1822. Qual é o marco do 1822? É exatamente a chamada independência do Brasil, certo? Que também é um conceito, né, claro, de independência que precisa ser discutido, inclusive nós já discutimos em sala de aula, né? É uma independência muito mais política do que social, do que cultural, enfim, é uma independência em relação a Portugal, rompe-se o antigo pacto colonial com o Rei de Portugal e o Brasil passa a ter um governo próprio, né, passa a ser independente do ponto de vista político. Tá? Quem será o nosso primeiro governante? Dom Pedro I. A fase que vai de 1822 até 1831, nós chamamos de primeiro reinado, né, que corresponde ao período em que Dom Pedro I foi o governante, foi o nosso primeiro imperador. Tá? Em 1831, a renúncia, certo? Essa renúncia vai definir esse período que nós vamos estudar agora. Qual período? O período regencial, de 1831 até 1840, certo? O que seria efetivamente essa fase, né? Então, quando Dom Pedro I renuncia, ele abdica, né, em nome do seu filho, que vai ser mais tarde conhecido como Dom Pedro II. O que ocorre no momento? O futuro imperador do Brasil contava a época com 5 anos de idade. Dessa forma, ele não poderia
assumir o trono brasileiro e, seguindo a Constituição da época, no lugar, até que ele adquira a maioridade, vamos ter regentes, né? São governantes provisórios, vão estar ali reinando até o retorno, né, do legítimo herdeiro, que seria, no caso, o Dom Pedro II. Em 1840, abreviando esse processo, né, ocorre o que a gente chama de golpe da maioridade e o Dom Pedro II assume e passa a ser o imperador do Brasil. Isso ele assume ainda com 15 anos, na verdade 14 anos ia completar 15, tá? Ok? Então, o nosso foco no estudo é exatamente esse período aqui, ó, período regencial, tá? Vamos lá. Aqui nós temos uma imagem, né, uma pintura da época que mostra o futuro Dom Pedro II ainda criança, tá? Provavelmente ele deveria ter essa idade aqui que a gente relata, né, que está mais evidente na historiografia brasileira sobre esse momento especial, né, que ele deveria ter aí 5 anos de idade, tá? Pelo menos a característica da imagem, ela nos leva a pensar assim. Okay? Tudo bem até aí? Vamos continuar. Continuando, né? Quais são as fases do período regencial? Bem, esse período que vai de 1831 até 1840, ele é subdividido em fases. Tá? E é isso que nós vamos ver agora. Nós temos a regência trina provisória, que começa em 1831, e serão 3 regentes de imediato, Francisco de Lima e Silva, Nicolau Pereira de Campos, né, Vergueiro, e José Joaquim Carneiro. Tá? Então a ideia, logo nessa transição, era instituir o governo, né, garantir que o governo se mantenha, para evitar qualquer tipo de convulsão, qualquer tipo de acirramento na disputa política, que ela existia. Né? O fato de Dom Pedro I renunciar, então tem todo um debate anterior e esses anos ainda estão acirrados. A gente observa que a institucionalidade para os poderosos ela precisa ser mantida até para evitar algum tipo de sublevação ou até mesmo que as massas, a população ela possa se exaltar. Tá? Em seguida, nós temos a regência trina permanente, com os regentes José da Costa Carvalho, João Braulio Muniz e Francisco de Lima e Silva. Nós temos em seguida a regência una de Feijó, né, do padre Feijó, de 1835 até 1837. E, por último, a regência una de Araújo Lima, de 1837 até 1840. Vou dar um destaque aqui para um fato importante que acontece, que é uma reforma na Constituição de 1824, conhecida como Ato Institucional de 1834. Né? Por essa reforma, algumas situações vão ser alteradas, tá? No que diz respeito à legislação, e ela vai proporcionar às províncias do Brasil naquela época, né, uma autonomia, né, um processo diferenciado em relação ao centralismo e ao autoritarismo do Dom Pedro I. Tá? Inclusive, as províncias terão a possibilidade, nessa época, de ter as suas assembleias legislativas. Okay? Tem autores que vão discutir que esse ato, na verdade, ele é um ato híbrido. Ele tanto agrada a setores conservadores como a setores mais liberais, certo? Conciliando aí o interesse desses grupos. No entanto, é de se reconhecer que nessa fase os grupos políticos locais eles vão estar nessa disputa por autonomia e a gente percebe que há um avanço nesse processo, ok? Vou usar aqui essa citação para a gente poder reforçar a ideia que eu estou passando aqui, tá? Vamos lá. Em 1831, a segunda renúncia do imperador buscava apaziguar os ânimos no Brasil. Tal efeito não é difícil de ser compreendido.
Como herdeiro do trono ficou uma criança, o futuro Dom Pedro II, que nem ao menos havia completado 5 anos de idade. Na prática, portanto, a abolição significava a transferência do poder para as elites regionais, tendo em vista que o cargo máximo do governo, inicialmente na forma de regência trina e depois na forma de escolha de um único regente, como Diogo Feijó e Araújo Lima, passou a ser definida via eleição. Então, nós temos claramente aqui uma mudança nesse processo. Né? As elites regionais elas vão ter um maior poder de decisão, o que é, na verdade, um contraponto ao período anterior marcado pelo autoritarismo do Pedro I. Tá? E aí eu uso essa citação do livro da América Del Priore e do Renato Venâncio, né? Que lá no finalzinho eu vou comentar. Tá? Vamos ver agora quais são os grupos políticos que estão nessa disputa e que estão na construção desse momento que o país está vivendo. Basicamente, a gente pode destacar aqui 3 grupos políticos. Tá? Quais são eles? O primeiro grupo é o grupo de liberais moderados, né, que, de uma maneira geral, eram monarquistas e defendiam a limitação do poder do imperador, defendiam uma monarquia constitucional do país e tinham o padre Feijó como seu maior representante. Esse grupo é aquele grupo que é liberal, não é contra a monarquia, mas não queria uma monarquia autoritária, como eles vivenciaram na época de Dom Pedro I. Tá? Então eles queriam um monarca que respeitasse a Constituição, que respeitasse o parlamento, certo? Que tivesse ali algum tipo de controle e principalmente que respeitasse a autonomia das províncias, né? E respeitasse os poderes constituídos. Então essa é a preocupação desse grupo. Tá? Nós temos o segundo grupo, que são de liberais exaltados, defensores abertos do federalismo, isto é, de ampliar a autonomia das províncias brasileiras. Alguns dos exaltados também defendiam a República, e o nome mais influente era o de Cipriano Barata. Esse grupo aqui, você vai ter, inclusive, pessoas que defendem o republicanismo, tá? São fervorosos também na defesa da autonomia das províncias, né? E buscam sempre, claro, né? Mantendo o liberalismo, vincular aí a uma ideia, uma experiência de república, uma experiência mais autônoma, capaz de dar uma feição mais moderna a este império, né? Que nesse momento tem essa disputa, tem esse tipo de discussão na fase de construção também dessa identidade, que a gente pode chamar de identidade nacional. Né? O que vai ser o Brasil nesse período ou depois da partida do Dom Pedro I. Então, isso também está na discussão. Ok? Ok. E o último grupo é o grupo de restauradores, que defendiam o retorno de Dom Pedro I ao trono e tinham os irmãos Andrada, né, que é o José Bonifácio, que é o mais conhecido, mas também tinha outros, seus maiores expoentes. Esse grupo ele vai perder a sua principal bandeira em 1834, quando o Dom Pedro I morre, certo? E boa parte deles migra para os liberais moderados. Tá? Então é um grupo mais conservador, um grupo mais reacionário, um grupo que é refratário a qualquer tipo de mudança. Tá? A ideia deles era manter mesmo a força do imperador, o centralismo, tá? Até mesmo o retorno de Dom Pedro, como foi dito. Mas, como Dom Pedro faleceu, a bandeira deles ela acaba se perdendo. Tudo bem até aí, pessoal? Estão entendendo? Então, são 3 grupos políticos preocupados com o andamento da política, como o país ele vai funcionar, mas não tem, como a gente pode observar, um projeto social, um projeto de país mais amplo. Aqui a discussão entre eles é como a sociedade liberal brasileira ela vai caminhar, se é mais centralizada ou não. Certo? Essa é a base da discussão. Tá? Vamos então agora para a nossa atividade. Isso aqui é uma questão, a gente vai trabalhar ela com cuidado para saber se vocês estão aprendendo. Questão da SES Gran Rio.
O período regencial, que se iniciou em 1831, teve no ato adicional de 1834 um alento de abertura e um ensaio de um regime menos centralizado. Para os monarquistas conservadores, a regência foi uma verdadeira república, que mostrou sua ineficiência. Tal período é caracterizado como sendo de crise. Tá? Segundo o texto, pode-se dizer que a crise ocorreu por quê? Então, pessoal, aqui tem um detalhe interessante que eu quero explicar para vocês. A questão lá traz um texto, e claro que para você responder essa questão, você vai ter que levar em conta o que o texto está colocando. Bebe mais uma aguinha aqui que o calor, a garganta também, né? Ou seja, para os monarquistas mais conservadores, a regência foi uma república, né? Ou seja, uma república que se mostrou ineficiente. E para eles é um período caracterizado por crise. Aí eu vou dar uma dica aqui, olha. Para esse grupo que era a favor da monarquia, a favor do centralismo, né? Qualquer abertura, por menor que seja, né? Qualquer tipo de fissura ou alternativa a esse poder mais centralizado, eles vão encarar como uma crise. E, sendo assim, eles vão reclamar, né? Vão se contrapor. Tá? Diante disso, agora a gente analisa as questões. Letra A. A descentralização era um desejo antigo dos conservadores? Não, né? Como a gente pode observar, eles eram a favor da centralização, não da descentralização. A centralização encarnava bem o espírito republicano? Também não. Né? O princípio republicano ele é a favor da divisão dos poderes, né? Do federalismo, né? Cada estado, cada região tem autonomia, desde que não se sobreponha ao poder maior, que é o poder da nação, mas é a favor de uma descentralização, né? E não de uma centralização. Então ele diz aqui que encarnava bem o espírito republicano. Então, pelo contrário. Tá? Esse aqui é um espírito mais conservador, centralista. A partilha do poder não se coadunava com o espírito republicano. Que é uma questão também errada. Tanto é que numa república é comum de ver os três poderes divididos, né? Autônomos e cada um na sua função, cuidando para que o outro não se desgarre ou coloque em risco os valores republicanos. Tá? Então, essa questão também não pode ser. Aí fica para nós a letra D e a letra E. O que diz a letra E? A descentralização se opõe aos princípios liberais. Né? Não se opõe, tanto é que eu falei lá no começo que a discussão que está lá no nosso cenário de grupos políticos é que todos são liberais, uns mais conservadores, outros menos, uns mais centralistas e outros menos, mas que no caso dos liberais que são menos conservadores, a descentralização não está em desacordo com os princípios liberais. Pelo contrário, tanto é que eles lutavam para ter mais poder descentralizado e garantir às elites regionais certa autonomia. Então, nos resta aqui a questão D, ou a opção D. A descentralização provocou a reação dos meios conservadores. Quando a gente observou que a partir do ato institucional de 1984 houve a possibilidade de ter mais descentralização, mais autonomia, isso faz com que os conservadores comecem a reagir, certo? Sendo assim, a questão correta é a letra D. Né? Então, se fosse aí no Enem, no vestibular, sabe, no simulado, o aluno não ia errar essa questão, tá bom? Então vamos lá para finalizar. Vou deixar aqui as minhas referências, né? Eu usei hoje o livro da Mary Del Priore, do Renato Venâncio, Uma Bela História do Brasil, e também, né, o texto que está lá no site História Mundo, que inclusive está na nossa apostila, tá?
para a gente poder fazer a leitura correta e eficiente desse momento. Espero que vocês tenham gostado. Estou com saudade de vocês, ó. E então logo a gente vai se ver e vamos retornar. Mas por enquanto é pelo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.